Métodos de encaminhamento de quadro no switch Cisco. Basicamente nós temos dois: armazenar e encaminhar e pegar um atalho, né? O que seria armazenar e encaminhar? Ora, quando o switch percebe em alguma porta uma sinalização, ele faz a leitura do quadro, no caso armazenar e encaminhar, eleva para a camada 2 e recebe toda a informação, todo o quadro, né? Até o CRC. Com isso, quando ele recebe todo o quadro, o que ele vai fazer? Ele calcula o CRC e compara com o quadro, com o valor que está em FCS. Se estiver tudo ok, ele vai procurar na sua tabela CAN, né, na sua tabela MEC, e vai mandar por todas as portas se não tiver uma entrada, ou vai mandar por uma porta específica se já tiver uma entrada na tabela CAN. Ou seja, ele recebe todo o quadro e verifica se o quadro está íntegro antes de enviar. Já o pegar o atalho, cut truck, o que ele faz? Ele vai lendo, à medida que ele percebe o endereço MAC de destino, ele já procura na tabela MAC se tem uma entrada, se tiver, ele já vai fazendo o encaminhamento. Então está entrando por uma porta e ele já está fazendo o switching da camada 2, já encaminhando para a saída. O armazenar e encaminhar fica um pouco mais lento. Por quê? Porque ele tem que receber todo o quadro, calcular o CRC, procurar na tabela e enviar. Quer dizer, ele armazena na sua memória para poder depois enviar. E o cut truck, ele, na medida que já sabe o destinatário, já começa a enviar. Então tem ganhos de um lado e de outro. Por armazenar e encaminhar, qual é o maior ganho dele? Que se o quadro tiver com algum defeito, algum problema, o CRC não bater, ele despreza ali mesmo, não fica enviando quadros que estão corrompidos. Não dá continuidade. Isso vai livrar a rede de quadros que estejam corrompidos. E o cut truck fica mais rápido o envio, mas se o quadro estiver com defeito, não tem como barrar, porque já começou a enviar, já foi. Então, o cut truck, o switch coloca um buffer apenas o suficiente do quadro para ler o endereço MAC de destino, de forma que passa a determinar para que porta enviar os dados. O switch não realiza nenhuma verificação de erros. O cut truck tem ainda dois modos: o rápido encaminhamento e o livre de fragmentos. O rápido encaminhamento é o que tem menor latência, é aquele que eu estava falando. Ele identifica apenas o endereço MAC de destino e já começa a encaminhar. Já o livre de fragmentos, ele espera não só o endereço de MAC de destino, mas pega os primeiros 64 bytes, que inclusive o endereço MAC de destino está nesses 64 bytes. E por que esses 64 bytes? Porque estatisticamente, numa rede com cabeamento, tudo certinho e tal, papapá, no caso da internet, se o switch consegue receber 64 bytes, presumidamente, estatisticamente, o quadro não vai ter problema, não vai ter problema de colisão, né? É bem tranquilo. E estatisticamente mostra que o switch vai conseguir receber esse quadro e ele faz o encaminhamento. Okay? Então, a ideia do rápido encaminhamento é receber o endereço MAC, já faz o encaminhamento. E no livre de fragmentos, né? Ele recebe pelo menos os 64 bytes, né? E se receber os 64, aí sim ele começa a fazer o encaminhamento. Porque lembre-se que quadros menores de 64 bytes não são tratados. Lembra? Ele tem maior que 64 e menor que 1518 bytes. Então, se ele é menor que 64, ele não encaminha. Então, 64 já seria o quê? Livre de fragmento. Ele não é um fragmento esse quadro. Muito bem. Buffer de memória dos switches. Então, eu estou falando que ele recebe informação, por exemplo, no armazenar e encaminhar. E ele vai ter que receber todo o quadro para calcular o CRC, comparar e encaminhar ou não. Se tiver íntegro, encaminha. Se não tiver íntegro, não encaminha. Então, para fazer isso, ele precisa bufferizar esses quadros que estão chegando, né? Ele tem que ter memória para poder tratar isso. E tem dois tipos de memória que os switches normalmente trabalham. Ou ela é memória por porta, ou ela é memória compartilhada. Os switches que têm memória por porta, cada porta vai ter como se fosse uma pequena memória RAM, e ali ele bufferiza na sua porta, de entrada e de saída ele tem como bufferizar, tá? E a memória compartilhada é uma memória única e lá ele coloca todas as informações que ele recebe. Normalmente um switch gerenciável, de maior capacidade, ele vai trabalhar com memória compartilhada, porque ele precisa de um sistema operacional justamente para gerenciar esses quadros que estão entrando, que ele está colocando na memória de buffer e tal. E a de porta, normalmente é um firmware mais simples, é onde entrou, ele bufferiza ali. O problema é que normalmente memória por porta, quando existe algum tráfego sobrecarregado na rede e a porta, digamos assim, enche a sua capacidade, normalmente ele trava.
né? Então são switches mais baratos, digamos assim, que trabalham com memória por porta. E os gerenciáveis de melhor capacidade, eles vão tem um sistema operacional mais complexo e tal, e trabalha com memória compartilhada. Ok? Configuração da velocidade e do duplex, né? Então há dois tipos de configurações duplex usadas para comunicação em uma rede Ethernet: Full Duplex e Half Duplex, né? Full Duplex, as duas extremidades da conexão podem enviar e receber ao mesmo tempo. Half Duplex, somente uma das extremidades pode enviar por vez, né? Então é o seguinte, se você tem um switch que ele está uma porta conectada à outra, onde uma porta é Full Duplex e a outra é Half Duplex, esse aqui que é Full Duplex vai tentar enviar e receber simultaneamente, né? E esse Half, ele vai tentar enviar, verificar o meio, só uma vez recebe, só uma vez envia, né? E aí com certeza vai haver problema, não vai funcionar adequadamente, vai ficar perdendo o quadro, ele vai causar vários transtornos, né? Que é o problema da incompatibilidade de duplex. O Auto MDX, né? Por exemplo, aqui nesse quadro eu tenho um switch ligado a um computador, um switch ligado a um roteador, um switch ligado a outro switch. Nós temos basicamente dois tipos de cabo, é o cabo direto e o cabo cruzado, que nós já vimos em vídeos anteriores. O cabo direto é aquele onde a pinagem de 1 a 8 se mantém igual de um lado e de outro, né, das terminações, 568A, 568B, né, vão ter sempre nas duas extremidades. Então, 568A de um lado, 568A do outro, ou 568B de um lado, 568B do outro. Esse é o cabo direto. Então, o cabo direto serve para ligar um switch a um dispositivo, a um host, a um computador, um micro. Vai ligar um switch a um roteador, porque o roteador é considerado também como se trabalhasse a ideia de um computador. Mas na hora que eu vou conectar um switch ao outro switch, ou um roteador a outro roteador, que são dispositivos de camadas similares, eu tenho que ter um cabo cross, um cabo cruzado. De um lado 568A e do outro 568B, por exemplo. Então, esse Auto MDX, o que é? Alguns switches já mais da linha atual, ele identifica, na sinalização dele verifica como é que a máquina do outro lado está trabalhando. E automaticamente ele faz o cruzamento ou não, se houver necessidade. Ou seja, ele identifica se ele vai trabalhar como se o cabo fosse direto ou como se o cabo fosse cruzado, isso sem precisar. Então, se forem as portas Auto MDX aqui, eu posso colocar um cabo direto e vai funcionar da mesma forma, se o switch tiver essa condição, essa capacidade, tá? Então, a maioria dos dispositivos de switch agora suporta o recurso Auto MDX, interface dependente automático. Ele é ativado por padrão nos switches Cisco desde o iOS 12.2. Até o nosso próximo encontro.